Fala galera do Cine Eterno, eu acabei de assistir Malas Artes, O Duelo com a Morte. E aí, vira eterno ou vai pro inferno? Malas Artes e O Duelo com a Morte é dirigido pelo Pedro Morelli e estrela Jesuíta Barbosa, Isis Valverde, Milian Cortaz, Júlio Andrade, Vera Holtz, Leandro Hassum. Tem um elenco de tudo quanto é tipo. E é um filme em que a gente acompanha o personagem Pedro Malas Artes, que é uma figura histórica brasileira e que sempre está tentando levar uma vantagem. E em certo momento ele descobre que seu padrinho é ninguém menos do que a morte. E esse padrinho quer que o Malas Artes assuma o lugar dele, vire a morte. E ele não quer. E a história é basicamente sobre isso, e eu não vou contar mais nada para não dar spoiler. O personagem Pedro Malas Artes é um personagem bastante conhecido da figura brasileira e faz parte da cultura nacional. Inclusive tem um filme do Mazzaropi, em que o Mazzaropi é o Pedro Malas Artes. Então ele é um patrimônio histórico do Brasil e que de certa forma foi bastante esquecido por uma nova geração, tipo a minha, que até esse filme eu praticamente não conhecia. Fui descobrir quando eu fui fazer a pesquisa para esse filme. Aí que eu fui ter a noção da importância que o Malas Artes tem para nossa cultura, e ele, de fato, uma cultura mais da região central, norte do Brasil, nordeste, e que aqui, no caso a minha região sul, não é muito explorada, porque aqui, por exemplo, a gente chega a cultuar mais a questão do gaúcho e da figura do gaúcho, e essa figura mais Pedro Malas Artes, que é um caipira, então já fazendo a minha meia-culpa, ele não é uma figura tão conhecida aqui no sul. E é importante que esse filme chegue aqui, é importante que as pessoas vão assistir, que descubram um pouco mais, porque o Pedro Malas Artes, ele é a representação típica do brasileiro, que é uma pessoa que tá sempre tentando levar uma vantagem, que prega peças, mas que é uma pessoa de bom coração e, vamos dizer, de certa forma, muito receptiva, muito querida, apesar, né, de tentar sempre passar a perna no outro. Isso é a representação típica do brasileiro. E eu gosto porque o filme, ele tem um humor muito ingênuo. Ele tem um humor que não é nem um pouco sofisticado, não é um humor super inteligente, não é um humor muito rebuscado, assim como não é aquele humor ruim que a gente vê na maioria das globochanchadas brasileiras por aí, que é aquele humor pastelão, que não tem sentido. Ele é um humor bastante ingênuo, em que as pessoas pregam peças umas na outra, em que faz uma piada mais tranquila. Então eu gosto bastante desse tipo de humor, e eu gosto bastante do personagem, porque ele é um personagem que ele mistura, ele alterna entre a ingenuidade e a esperteza. E que é muito importante que a gente tenha um baita ator, que é o Jesuíta Barbosa. Ele é um cara que ele consegue trabalhar com as diferentes faces do personagem, com as diferentes formas que o personagem tem que agir. Então, a gente entende exatamente a expressão que ele faz, a forma como ele usa, o olho dele, tudo que ele faz funciona muito bem dentro do personagem. Eu gosto muito do Jesuíta Barbosa. Sou quase até suspeito de falar, porque tudo que ele faz, eu acho ele fantástico. Ele é um dos melhores atores brasileiros da nova geração. A gente tem também o Milian Cortaz e a Isis Valverde, que estão muito bem no filme também. A Vera Holtz faz uma participação especial. Eu não gosto muito do Júlio Andrade, apesar de eu adorar ele como ator. Nesse filme aqui, eu acho o personagem dele, que ele interpreta a morte, eu achei um personagem um pouco cartunesco e caricato demais. Eu esperava um pouquinho mais, e eu sei que isso também tem a ver, acho, mais com a questão da direção, que acho que puxou a orientação para esse tipo, mas eu não gostei. O Leandro Hassum, o personagem dele, para mim, é totalmente descartável, não precisava. Ainda o Leandro Hassum, versão ainda gordinho, hoje ele tá seco, tá uma vareta. Mas outro ponto que também é bastante apresentado e que foi muito vendido no filme é a questão dos efeitos especiais. E sim, o filme, ele tem um viés realista, ele tem um viés muito fantástico. Quando eu falei, ele tem um duelo com a morte. Então ele vai pro mundo da morte, ele se encontra lá junto com as parcas, são uma espécie de... Vocês conhecem? São bruxas no filme que tecem o destino das pessoas. Eu gosto muito desse gênero fantástico, essa fantasia brasileira, de puxar a cultura popular brasileira, isso é muito legal. Então os efeitos especiais do filme estão todos nessa parte fantástica, que é a questão da morte, que são essas bruxas barra parcas que tecem as linhas do destino. E os efeitos especiais são muito interessantes. Eles estão bastante orgânicos no filme. Alguns momentos não precisava, alguns momentos é bem aquele tipo de efeito especial show-off, né? Nossa. Olha, nós fazemos efeitos especiais, nós somos fodas, nós podemos bancar. Mas em outros momentos tá muito orgânico, principalmente nas cenas em que aparecem aquelas velas, que são as vidas. Aquilo tá lindo no filme, aquilo funciona, é de encher os olhos, e daí as velas são ligadas no destino. Isso eu achei muito poético e também funciona muito bem nos efeitos especiais. Mas em outros momentos
mas eu acho que não precisava tanto show-off, sabe? Poderia ser um pouquinho mais minimalista, mas ok, são escolhas de direção, não me agradou. E, mais uma vez, eu acho esse filme muito importante, apesar dele não ser um grande filme na questão de roteiro. O roteiro tem alguns problemas, tem alguns furos no meio da história. Eu acho muito interessante como ele consegue resgatar a cultura popular, fazendo um misto, porque ele puxa a questão da história do Pedro Malassartes, aquela questão clássica do sujeitinho, do caipira, do brasileiro que quer sempre levar vantagem, mistura com essa questão de efeitos especiais, tenta dar uma modernizada, uma repaginada no personagem, traz um Jesuíta Barbosa, que é um ator novo, que ainda tem muita coisa pra nos mostrar. Ele é um misto, ele tenta trazer esse personagem pra uma nova geração, como a minha, que provavelmente não conhece Pedro Malassartes, nem sabe da importância e de como esse personagem definiu a nossa cultura. Então é um filme muito importante, é muito bom e vale a pena ser assistido porque é muito diferente de toda a cena nacional enlatada que é feita pelas Globo chanchadas, aquele tipo de comédia, sabe, que é tudo a mesma coisa. Essa é uma comédia ingênua, diferente e me agradou bastante. Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, tem um sistema de notas um pouquinho diferente. Se eu der de B pra cima, o filme ele vira eterno. E se eu der de C pra baixo, o filme ele vai pro inferno. E a minha nota pra Malassartes e o Duelo com a Morte é um B-, ou seja, ele vira eterno. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo. Se você é novo ou nova por aqui, te inscreve no canal. Se estiver me vendo pelo Facebook, é facebook.com/cineterno. Tem também o nosso site, cineterno.com. A gente se vê numa próxima.